Bah, mas que frio! Isto é Rio Grande, onde o gaúcho abre a goela e canta de peito aberto, no minuano direto, a história de um peão que sonhava noite e dia com a filha do patrão, uma prenda alegre e faceira, mas um tanto redomona com seus outros pretendentes, mas que ainda lhe traz na mente o olhar deste peão, que como num tiro de laço curto, num tombo meio sem jeito, ele pialou seu coração. E meio que deste jeito ele disse pra prenda: querias que tu soubesse, morena, há quanto tempo te quero, há quanto tempo te espero pra entregar meu coração. E a prenda, se entregando então aos encantos da paixão, montou em sua garupa e saíra a galope, cortando o minuano no peito, deixando as marcas do amor entranhadas no chão. E a chama do amor então nunca mais se apagou, porque se renova a cada semana farroupilha, nos sonhos de cada prenda, nos sentimentos de peão, no toque da gaita ponto, nos fandangos de galpão. Missões, trilhas, caminhos, estrada, barro e capim. Busco em campos distantes, horizontes perdidos sem fim. Quem sabe na próxima curva encontre um pouco de mim. Quem sabe na próxima curva encontre um pouco de mim. Sete povos, tantos sonhos, vão passando gerações. Nesta vida peregrina, sou o rastro das reduções. Me torno parte da história, caminhante das missões. Me torno parte da história, caminhante das missões. Cada passo, uma lembrança de tempos que não vivi. Cada pedra, uma saudade que me trouxe até aqui. Cada lenda é uma herança desta raça guarani. Cada lenda é uma herança desta raça guarani. Batendo no rosto, cantiga de luta e fé, poeira de estrada antiga, dos andejos desse pé. Levo meu mundo nas costas, revivo a história de a pé. Me torno parte da história, sou caminhante das missões. O caminho está aí. As estradas são livres. As pessoas podem andar do jeito que elas querem como peregrino. Agora, você fazer o que você gosta e você estar inserido nesse processo e você conseguir unir as missões não só como a história ruína,
como você olhar lá a ruína de São Nicolau, de São Miguel, São João Batista, enfim. Ela só existe porque existem pessoas. Aquelas pessoas lá no passado que deixaram essa história que a gente pode viver hoje. Dentro do município de São Luís Gonzaga, nós temos a redução de São Lourenço Mártir. São Lourenço é uma redução que ainda mantém os traçados daquele período. Há um conjunto arqueológico muito importante, né? Está distribuído por toda aquela macro-região ali, tanto do setor produtivo, os locais ainda mais ao sul de retirada das pedras, o conjunto arquitetônico ali de toda a redução, né? Banheiros e elementos que não se encontram em outras reduções, ali ainda se manteve muito intacto, né? Há todo um conjunto de pesquisas que mostram, por exemplo, desde a cruz missioneira, poderia ter saído dali, teria vindo para o cemitério de Santo Ângelo, para o cemitério original, depois teria ido para São Miguel, né? Então tem muitas histórias e muitos documentos, digamos, de vários períodos históricos, né? Hoje, um elemento muito interessante, vivo, né, e atual, são as ovelhas missioneiras que estão lá, que são da mesma genética do período reducional dos anos 1700, né, 1600 e 1700. Então, é um conjunto bastante expressivo, né? De São Luís Gonzaga sai talvez o documento mais importante que eu tenha descoberto, de São Lourenço, é onde hoje é o município de São Luís Gonzaga, que é o documento, o relatório de guerra do Padre Reniz. O Padre Reniz era o pároco de São Lourenço, e ele escreve, em nome dos jesuítas e dos índios guaranis, o relatório de guerra da Guerra Guaranítica, que é um documento extraordinário que foi encontrado na Espanha. Então, esse documento ele mostra o dia a dia do que ocorreu, a Guerra Guaranítica no seu esplendor, vamos dizer assim, cada dia, cada detalhezinho que ocorreu, como unir todo mundo, essa questão toda. Então, veja a importância do Padre Reniz, que era o pároco lá, e como ele também, como os outros, digamos, como a coordenação dos jesuítas daquele período também indicaram ele como relator daquela guerra que foi super importante e decisiva, afinal de contas, né? São lugares que a gente não deve só passar muito rapidamente. Lá é preciso muito trabalho, olhar com olhos de arqueólogo, vamos dizer assim, porque o conjunto todo é muito expressivo. Você consegue ver ainda hoje, por exemplo, o cemitério que está ali ao lado, que ainda hoje é usado pela comunidade local, veja a importância disso, ou seja, um lugar onde de muitas maneiras ainda está vivo, desde aquele final dos anos 1600 até hoje, sendo utilizado pela comunidade local e macro-regional ali, né? Mas eu estou me sentindo bem surpresa assim, com meu desempenho e me sinto como uma criança assim, que vai a acampamento. Então, ter toda essa aventura de sair de lanterna de manhã, pisar no barro, voltar a ter o contato com essa felicidade espontânea da criança, que eu acho que a gente vai deixando para trás no caminho, né? No caminho da vida, digamos, e recuperando no caminho aqui.
Caró é, acima de tudo, um lugar de milagres. E como tal, é assim que, digamos, talvez a melhor imagem para o mundo seja a imagem dos milagres. O Caró, ele existe a partir, obviamente, da redução jesuítica dos Santos Mártires do Caró, que foi uma redução do primeiro ciclo em homenagem aos mártires jesuítas, mas especialmente em homenagem a 3 mártires japoneses, e que pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Nikki, Goto e Shisai. Por que de milagres? Porque a canonização do Roque, do Afonso e do João se deve a um milagre de cura de câncer. E como tal, diariamente milhares de pessoas do mundo inteiro buscam a água lá da fonte do Caró, que é reconhecida como a água milagrosa. Para aquelas pessoas que estão necessitadas, que têm problemas, que têm às vezes problemas de saúde ou às vezes outros problemas, né? De buscar solução através da espiritualidade e da aura que, né, que reside naquela estância ali. É uma troca, né? O caminho ele propicia isso. A história das missões propicia isso, mas o caminho catalisa isso. Porque tu convive, quando tu acompanha um grupo de peregrinos, tu convive com essas pessoas por vários dias, tu ganha uma família. Né? Uma coisa que não existe mais no dia a dia, que é o toque, né? Tu tocar as pessoas. O caminho propicia isso. Tu te aproxima de uma maneira tão pura, né, que não é uma agressão tocar as pessoas. E o caminho propicia isso. Tu sentir o ser humano, o ser no verbo humano. Tu é um ser humano, mas tu é ser humano com o outro. Essa questão de humanidade, de humanitário, isso é muito forte. E são energias que a gente vai ganhando com essas pessoas. E quando os peregrinos chegam aqui, ou durante o caminho, com um brilho nos olhos, como tu comentou, encantados com isso, são pessoas, muitos levam um chimarrão. Eu conheço uma paulista uma vez que, lá em São Nicolau, ela disse, eu vou tomar chimarrão, sentou lá na beira da casa, lá do hospitaleiro, e suava para tentar tomar aquele primeiro mate, né? Mas ela disse, eu vou aprender a tomar chimarrão. Terminou a caminhada, ela comprou todos os avios do mate, cuia, bomba, erva. Uma semana, um mês depois, ela ligou, Cláudio, eu estou tomando chimarrão aqui no meu trabalho em São Paulo, né? Então, são essas pequenas coisas que nos dão essa energia, essa vontade de continuar.
São Miguel é o nosso patrimônio cultural da humanidade, né? Digamos, é o grande momento, era a redução pensada já naquele período para ser a catedral do lado de cá, né, do Rio Uruguai, era para ser a principal redução. O conjunto arquitetônico, a presença do arquiteto mais famoso daquele período, que é Giambattista Primuli, o trabalho durante 10 anos, né, 100 operários índios trabalhando em todo o processo de construção, desde as estruturas que estão profundas 10 metros lá para baixo, né, que vem erguendo todo aquele processo só da igreja, sem falar no conjunto reducional, a casa dos padres, o colégio, as oficinas, né, o conjunto do casario que está ali por próximo. Muitas coisas que hoje ainda poucas pessoas conhecem, o conjunto das capelas, o conjunto da estrutura industrial daquele período de São Miguel, né? Os moinhos que ainda estão enterrados por lá e que uma hora dessas vão aparecer, né? Então é um conjunto arquitetônico, mecânico, industrial muito importante. São Miguel era a grande redução daquele período, onde a maior população estava, e por diversas vezes essa maior população se fez muito, muito presente, muito visível. Uma delas, inclusive, né, é a divisão, em 1697, a divisão do povo de São Miguel e que funda depois São João Batista, que a gente vai falar depois. Do conjunto arquitetônico de São Miguel, tem a fonte missioneira, que é bastante importante, que foi, no final do século passado, foi descoberta a fonte lá. Há, igual aquela fonte, outras 6 que ainda estão para ser abertas, que é exatamente dessas coisas que daqui a muitos anos nós teremos ainda muito para ser trabalhado. Há um conjunto arquitetônico de São Miguel bastante expressivo e que está nos arroios, nos rios, pontes, outros elementos que irão aparecer com o tempo. Nunca é de esquecer que São Miguel tinha, das reduções do lado brasileiro, que depois restou, a maior de todas as estâncias. Só a estância jesuítica de São Miguel tinha cerca de 1 milhão de cabeças de gado, ou seja, a economia de São Miguel era muito importante, a exportação, a produção, as oficinas, né, de instrumentos musicais, as oficinas de móveis, né, a exportação. Então, era uma economia muito pujante, porque muitas vezes a gente olha para as pedras e acha que ali está o que importa disso tudo. O que importa é, estando em cada um desses lugares, né, e especialmente em São Miguel, de pensar como viviam aquelas 7.000, 8.000 pessoas que viviam naquele lugar, como diariamente carregavam o seu santo padroeiro, Santo Isidro, padroeiro da agricultura, levando elas para cada horta comunal, né, para fazer a sua produção, para retirar o seu produto, né, no final do dia, trazendo para os armazéns comunais, e no outro dia essa produção sendo dividida para toda a comunidade. Como ocupar as milhares de cabeças de gado que eram mortas por mês exatamente para alimentar esta gente toda, né? Então era um mundo vivo, de gente viva, que se amava, que tinha filhos, né? E assim que a gente sonha que as missões sejam vistas, não como uma história de pedra, como uma história de espiritualidade, de gente viva e que viva num outro tempo. E que tem muitas formas também em São Miguel. O que mais os turistas dizem é: aqui é um lugar que se sente coisas, se sentem muitas coisas. Por exemplo, quando no final da tarde você está entrando na redução e as pessoas ficam arrepiadas, né? O que é isso, né? Que almas são essas de outros tempos que ainda habitam por lá? Testemunhas dos dolorosos massacres daqueles dias, em que a insegurança e o ódio arrancaram-me do dorso. O espetáculo de Som e Luz, São Miguel das Missões, é, por incrível, o espetáculo mais antigo do Brasil que toca diariamente.
Então é um espetáculo, sem dúvida nenhuma, que passou o tempo e foi cada vez se tornando mais importante. Ele conta toda essa história, especialmente do período da Guerra Guaranítica, mas também mostrando a anterioridade e como aquilo tudo refletiu, digamos, no processo histórico e cultural que chega até os dias de hoje. Você não pode viver sem pé! Do conjunto das visitas possíveis de São Miguel, além dos benzedores, existem lugares muito especiais, né? Lá no Walter, por exemplo, né, tem o lugar onde, através de um evento mesmo, né, que é aquele conjunto daquele ritual que ele faz, onde especialmente as pessoas pedem perdão pelos seus erros do passado. E medita todas as coisas boas, os pedidos de bênção, de saúde, de proteção divina, e para que São Miguel Arcanjo medite teus sonhos, teus projetos, idealizações, o trono de Deus. A Pousada das Missões, que é um lugar onde se recebe gente do mundo inteiro, também ligado ao Hostel Mundial. Então vem gente japoneses, franceses, italianos, obviamente gente de todo o Brasil, da América. Mas a Pousada das Missões está dentro do sítio arqueológico, né? Foi feito todo um levantamento arqueológico para poder colocar ela ali onde ela está. Então tem todo um sentido também de descoberta, de estar ao lado da floresta, essa nova que foi plantada dentro do sítio, né? Então você está ali dentro daquela energia. Os benzedores são uma mescla entre o pajeísmo e o cristianismo. O pajeísmo advindo milenarmente dos pajés que estavam nas aldeias e do cristianismo trazido pelos jesuítas, exatamente num lugar onde essa questão espiritual ainda está tão presente e tão mesclada na cultura local, né? Eu sempre usei muito o movimento e o fato de caminhar como um momento para eu pensar, refletir um pouco sobre as minhas escolhas e tudo mais. Sempre foi muito simbólico o ato de caminhar, eu gosto muito de correr também. Então, acho que isso que realmente me chama a atenção, assim, o movimento me ajuda a pensar. E eu acho que a expectativa é justamente quebrar algumas barreiras, assim, não só físicas, como assim, interpessoais mesmo, né? Como é estar num espaço onde você não conhece ninguém, em que você vai se colocar em limites físicos, psíquicos. Então, acho que a minha expectativa é conseguir vivenciar isso de uma forma tranquila e entender também alguns limites meus.
um pouco disso. Cria-se um elo. O elo, essa ligação mística, ou pela questão histórica, ou pelo ato de caminhar, ou pela própria surpresa que o caminhar no mesmo lugar propicia. Nunca é a mesma caminhada. Olha, é praticamente impossível tu dizer, é como se não fez diferença nenhuma. Cada caminhada é diferente, seja pelo clima, pela paisagem, pelas frutas que o caminho oferece, pelas pequenas surpresas, pelas pessoas que te acompanham. Então sempre é uma experiência nova. Eu acho que essas pessoas que voltam a caminhar conosco, eles pode ter uma ligação passada, ou pode ter uma ligação muito forte com o agora, mas eles é como se te encontrasse, sabe? Como se fosse uma necessidade de beber de uma mesma fonte. Uma piruada, olhei pro vento rasgado que me olhava de soleio, um jeito de bem lacaio, continua a pataquada. Perguntei pro pataqueiro se era pra mim a charada, e naquele tempo existia muito isso aí. Ele me disse, aguenta a pisada, tu pode usar o chapéu. Te juro, se for preciso, muro trançando o ferro. O amor que no peito encerra, pela pendenga me arrasta, touro garraio não passa, nem escala a terra o meu berro.